Eu estou muito feliz em estar com os irmãos. Eu agradeço o pastor Samuel pelo convite, a pastora Patrícia. É sempre um motivo de muita alegria estar aqui para ouvir, para poder cultuar juntamente com os irmãos. Eu quero ler um texto bíblico e peço aos irmãos que possam abrir as vossas Bíblias em Salmos, capítulo 1. Estaremos lendo o versículo 1 e 2. Salmos 1, versículo 1 e 2. Amém? Iremos ler. Diz assim o texto bíblico: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Entrego, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos. Abra o nosso coração, abra, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Porque, Senhor, o Senhor tem palavra de instrução para nós. Que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, com algo, Senhor, em nosso coração. Que essa semente venha brotar e que possa produzir fruto, Senhor, para o nosso crescimento. Amém. Irmãos, essa semana em minha casa foi uma semana, na realidade esse mês foi um mês que tivemos que tomar algumas decisões, e decisões muito importantes. E nessa tomada de decisão, eu precisei conversar com a minha esposa, e minha esposa: amor, estou contigo, nós fechamos e estamos juntos. E dentro dessas escolhas e dessas decisões, o Senhor, Ele falou comigo. E esse texto bíblico ficou marcado. Por quê? Porque em toda a trajetória da nossa vida, temos que tomar decisões. Na realidade, a nossa vida, ela é pautada por decisões que nós tomamos em todas as fases da nossa vida. Por exemplo, a profissão que nós exercemos hoje é fruto de uma escolha que nós tivemos que tomar tempos atrás. As amizades que nós temos, os relacionamentos que nós fazemos, as pessoas que nós nos conectamos, são fruto de escolhas que nós fizemos no decorrer da nossa vida. Hoje eu me relaciono com as pessoas que eu escolhi me relacionar. As pessoas que eu tenho para mim como amigos são pessoas que eu escolhi e decidi ter essas pessoas próximas de mim. O lugar onde eu moro é fruto de uma escolha que eu tive no passado. Eu decidi, eu investi naquele lugar e hoje eu moro naquela localidade. A minha esposa, por exemplo, é fruto de uma escolha. Um dia eu olhei para ela e decidi tomar como mulher. Orei a Deus, ela não orou. Eu orei e pedi ela como esposa, ela não orou. É brincadeira. Tudo que nós escolhemos no passado é resultado daquilo que nós estamos vivendo hoje. E aí, a palavra do Senhor diz assim no Salmo 1: Bem-aventurado é o varão, ou é o homem que não anda. O significado de andar, segundo o dicionário online, é passear, mover-se, se direcionar, caminhar. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Como eu disse aos irmãos, em todos os momentos da nossa vida nós precisamos tomar decisões. Em todas as fases da nossa vida, nós precisamos nos direcionar e ir. Só que esse processo de caminhar, de se direcionar, a Bíblia me diz
que eu não posso ser orientado pelo ímpio. Eu preciso de uma palavra de instrução para me direcionar. Em alguns momentos da nossa vida, nós não saberemos o que fazer. E o que a Bíblia me orienta? Eu preciso meditar nessa lei. Eu preciso buscar orientação. Eu preciso tomar decisão, mas que essa tomada de decisão venha pela palavra de Deus. A Bíblia, ela nos dá um exemplo de um homem que, quando tinha que se direcionar, a Bíblia fala que ele se desviava do mal. Um homem chamado Jó. Deus deu testemunho e disse que ele era um homem reto, um homem íntegro, que quando tinha que se direcionar, o que ele fazia? Ele se desviava do mal. A caminhada da sua vida era se desviando do mal, sempre meditando na lei do Senhor, nas suas verdades, tomando para si aquilo que ele aprendeu, creio eu, desde a sua juventude. Porque eu não posso dar ouvido a um ímpio quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou me direcionar para um caminho? Porque o ímpio, ele é perverso. O ímpio, ele não tem escrúpulos. O ímpio, aquele que não teme a Deus, ele não se preocupa se ele vai ferir, magoar ou denegrir a imagem de alguém. Ele quer alcançar os seus propósitos, os seus objetivos, e não importa quem ele vai ter que derrubar. Mas nós que cremos no Senhor, acreditamos e cremos que a nossa vitória, o nosso caminhar, o nosso proceder, a nossa vitória está na palavra de Deus e naquilo que Deus determinou para a nossa vida, e nisso nós abraçamos e cremos. A nossa vitória, ela vem através de Jesus. E aí eu aprendo que o que nós estamos vivendo hoje é fruto daquilo que nós escolhemos no passado. E o que nós iremos viver amanhã é fruto daquilo que nós estamos escolhendo e nos direcionando hoje. Hoje eu preciso tomar decisão. Hoje eu preciso tomar e fazer escolhas. Mas para isso, eu vou meditar na lei do Senhor. Eu não posso me afastar dessa verdade. Eu não posso esquecer as orientações que o Senhor Jesus Cristo nos deu e nos orientou. Eu não posso esquecer do Evangelho que foi nos entregue através de Cristo Jesus. A nossa vida, ela precisa ser movimentada, e eu preciso me direcionar, e avançar, e andar. Eu preciso de uma direção e de um rumo, e para isso nós temos o Senhor Jesus. Eu acredito que muitos entre nós, às vezes, ou no decorrer da sua vida, se encontram em trevas. Mas a Bíblia, ela nos dá uma direção. Uma vez o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, para aqueles que estão andando em trevas, para aqueles que não têm um rumo, que ainda não encontrou uma saída, ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai alcançar o alvo se não for por mim. E eu digo a você que está nos assistindo, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você passa, mas entenda, quando você não tiver uma saída, não tiver uma direção, lembre-se de Jesus. Ele é o seu caminho, Ele é o nosso caminho, Ele não nos deixará perdido. Em nenhum momento nós nos perderemos se seguirmos a Cristo. Seguir os seus conselhos, as suas orientações. A Bíblia, ela nos dá exemplo de pessoas que tiveram que tomar decisões importantes, decisões que mudaram o rumo da sua história, decisões que mudaram a sua vida, pessoas que tiveram que tomar e escolher caminhos
muito difíceis, mas por estar baseado na verdade, na luz, na palavra de Deus, não se perderam no decorrer desse caminho. A Bíblia fala, eu quero citar um exemplo de um jovem ainda chamado Daniel. Daniel, ele foi tirado da sua casa, ele foi tirado da sua família, da sua parentela, foi tomado como escravo, e numa situação muito difícil, ele tomou uma decisão. A sua escolha foi não se contaminar com aquilo que lhe tinha sido oferecido. Ele permaneceu fiel na sua juventude e em toda a sua vida, ele não transgrediu contra o Senhor, porque a lei do Senhor estava plantada no seu coração, e quem tem a lei do Senhor no seu coração, não erra o caminho, não anda em trevas, vence as lutas, as dificuldades e as tribulações. Ele também teve 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Nós conhecemos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Em uma situação complicada da sua vida, esses 3 jovens também tiveram que tomar decisões e escolher um caminho, e eles decidiram não transgredir contra o Senhor. Eles olharam para o rei e falaram assim: olha, rei, o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para me livrar das tuas mãos, nem só das tuas mãos, da fornalha de fogo também. Mas mesmo se Ele não me livrar, eu não me prostrarei diante da tua imagem. O resultado da sua escolha, eles foram lançados na fornalha de fogo. Se aquele povo tivesse um coração menos endurecido, eu acredito que todos ali naquele momento teriam se convertido, porque Faraó lançou 3, quando eles olharam tinha 4 homens na fornalha. Eles receberam o livramento da parte de Deus, nem cheiro de fumaça tinha na sua roupa. A Bíblia fala de um menino, de um jovem chamado Davi, que era servo de Saul, do rei Saul, e como servo, ele não pecou contra Deus. A Bíblia fala de Saul, que era rei de Israel, e como rei, ele decidiu pecar e transgredir contra o Senhor. O que nós conseguimos aprender com isso? Não importa a sua condição social, não importa onde você esteja, se o teu coração estiver firmado nas verdades que está na palavra de Deus, você conseguirá ser firme, prosseguir, você não irá perder a sua direção. A palavra de Deus, ela nos orienta, nos sustenta, nos fortalece, nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Eu não posso esquecer do meu predileto José do Egito. Eu gosto muito da história desse jovem, que ainda muito jovem, tinha 10 influências ruins, mas ele decidiu ser fiel a Deus e ser fiel, obediente ao seu pai. A sua obediência, a sua fidelidade, lhe levou a ser vendido como escravo. Mas se ele não tivesse sido fiel, entenda bem, se ele não tivesse sido fiel a Deus e a seu pai, ele não teria despertado a inveja dos seus irmãos. E se ele não tivesse despertado a inveja de seus irmãos, ele não teria sido vendido como escravo. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não teria conhecido Potifar. Se ele não tivesse conhecido Potifar, ele não teria conhecido a mulher de Potifar. E se ele não tivesse conhecido a mulher de Potifar, a mulher de Potifar não teria inventado uma calúnia que ele tentou assediar a sua vida. E se ela não tivesse inventado essa calúnia, Josué não teria sido jogado na prisão.
se ele não tivesse sido jogado na prisão, ele não teria se tornado chefe da guarda da prisão. E se isso não tivesse acontecido com José, ele não teria conhecido o copeiro do rei, o padeiro do rei de Faraó. E se ele não tivesse conhecido esses homens, ele não teria sido levado na presença de Faraó, porque o copeiro não teria contado a Faraó quem era José. E se isso não tivesse acontecido, entenda, Faraó não teria ouvido falar de José. E se Faraó não tivesse ouvido falar de José, Faraó não teria trago José para interpretar os seus sonhos. E se José não tivesse interpretado o sonho de Faraó, José não teria dado instrução a Faraó. E se José não tivesse dado instrução a Faraó, ele não teria se tornado governador do Egito. E se ele não tivesse se tornado governador do Egito, ele não teria a oportunidade de salvar toda a sua parentela. Entenda, todas as coisas que acontecem na nossa vida, todos os caminhos que nós tomamos, e quando decidimos ser fiel a Deus, todas as coisas acontecem para o nosso bem. Deus tem algo grande e extraordinário para a nossa vida. As lutas e as provações que nós passamos na trajetória, no caminho, é apenas para nos aperfeiçoar e para nos levar a um lugar grande que está preparado pelo nosso Deus. Romanos capítulo 5 também fala do primeiro e do último Adão. O primeiro estava no jardim do Éden, tinha tudo de bom do melhor, e mesmo assim ele decidiu pecar contra Deus. O segundo estava no deserto, lhe faltava pão, lhe faltava água, lhe faltava provisão, mas ele decidiu, por amor à humanidade, ser fiel. Foi tentado em tudo, mas o propósito do seu coração, a obediência em fazer aquilo que lhe foi chamado para fazer, lhe fez permanecer no caminho, e no caminho ele permaneceu até a cruz, cumpriu seu propósito por amor à humanidade. E a palavra que eu tenho para os irmãos: se algum momento em nossa vida, se algum momento no decorrer da trajetória da nossa vida, alguns de nós não souber o caminho que devemos seguir, não saber para onde ir, se em algum momento nos faltar instrução, se você olhar para um lado e para o outro lhe faltar um amigo, nem sempre o pastor estará do teu lado para orientar. Existem momentos que será você e Deus, e quando você não souber o que fazer, Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus, ela será lâmpada para os nossos pés. Em nenhum momento da sua vida você estará perdido, se basear naquilo que o Senhor tem para você. Eu acredito com toda a minha alma que coisas grandes o Senhor irá fazer nesse lugar. Eu quero profetizar que tudo que os irmãos estão vivendo aqui, estão vivendo a fundação de uma grande obra que Deus irá fazer nesse lugar. Agora, uma palavra de instrução: não se desvie da verdade, não se desvie do caminho, porque Deus será conosco em toda a trajetória da nossa vida. Lembre-se sempre que a tua palavra, Senhor, ela será lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e por isso eu prossigo,
Eu creio, eu vou avante, não vou me desviar da tua verdade e da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, que o Senhor possa dar crescimento, que o Senhor possa fazer os irmãos prosperar, porque eu creio que Deus está conosco. Amém? Eu fico muito feliz em entender que Deus está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando nos sentimos sozinhos, quando não sabemos para onde ir, quando as lutas nos sobrevêm, eu confio e acredito que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele não nos deixa sozinhos. Certa vez, eu estava no meu trabalho, era cerca de 11 horas da noite. Eu dirigia um caminhão na época, era numa pedreira. De repente o freio do caminhão acabou. A lona de freio estourou. Eu era novo, não tinha experiência na época. Foi o primeiro emprego, bom emprego que eu tive, que o Senhor abriu as portas para mim. E eu estava treinando no caminhão, na realidade, aquilo nem era a minha profissão. De repente, uma ladeira de quase 1 quilômetro de distância, o caminhão sem freio, e de repente, quando eu olhei lá na frente, eu falei, ih, morri feio pra caramba, já era, acabou. Eu me deparei com um lago e falei, meu Deus, mergulhei no lago, e eu confesso aos irmãos, que eu pensei que ali já era, Dudu. Mas Deus estava comigo, Deus me deu um livramento. Eu pensei que eu estava só, mas do meu lado estava o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus do Dudu, o Deus do Eduardo, o Deus a quem eu sirvo. Nós não estamos sozinhos. E já finalizando, certo dia estava eu indo para o meu trabalho. Eu abri a porta pela manhã, o tempo estava muito fechado, não era nuvens para chover, era névoas. Eu não conseguia, Wagner, enxergar 100 metros na minha frente. Eu olhava e eu não conseguia enxergar. Eu peguei minha bicicleta, comecei a pedalar, peguei a pista da minha casa para o meu trabalho, na época era mais ou menos 10 quilômetros, eu ia de bicicleta, comecei a pedalar, e por mais que eu não conseguisse enxergar lá na frente, eu não errava o caminho era nítido, eu conseguia ver, eu conseguia prosseguir, eu não enxergava a frente, mas eu enxergava o caminho. Sabe o que eu quero te dizer? E eu quero pedir aos irmãos que guardem essa ilustração. Por mais que você não enxergue o alvo, o caminho sempre estará na sua frente. E eu te digo que o alvo e o caminho é a mesma pessoa. Ninguém vai a Deus, por mais que você não consiga vê-lo. Ninguém pode atingir o alvo se não estiver no caminho. Esteja no caminho, que por mais que você não veja, Deus está logo na tua frente, e o caminho é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E que Deus possa abençoar os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada, pastor Samuel. Que Deus possa a cada dia fazer com o crescimento dessa igreja, possa prosseguir sempre avante. Não pare, entenda que tudo que nós estamos fazendo hoje, o resultado virá amanhã, e eu creio que hoje como amanhã, Deus tem coisas grandes e maravilhosas para os irmãos. Que Deus possa abençoar essa amada e linda igreja, e assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.